Fala, meu povo! Alô você que está estudando para concurso. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal LP para Todos. Sou o professor Everton Salles e hoje eu vou falar de classificação dos advérbios e das locuções adverbiais. É uma matéria boa, uma matéria tranquila, rápida. Então, prepare o papel e a caneta e vamos para cima. Antes de tudo, ative o sininho, faça inscrição no canal, curta, compartilhe e vamos que vamos. Bom, falando sério agora. Aliás, também estou falando sério, né? Espero que vocês estejam curtindo o canal, espero que as gravações estejam, de fato, te ajudando aí, te auxiliando nos estudos, tá? Faço tudo com muito carinho, com muita dedicação. É um saco ficar aqui parado gravando, mas eu acho que é uma ajuda, é de bom coração. Minha contribuição, falou? Quando pegar farda, manda uma pizza para cá, um fardinho de cerveja. Valeu? Então, vamos embora, gente. Vamos para cima. Deixa eu compartilhar aqui. Bora rolar a bola. Então, aqui, rapaziada, é o seguinte. Matéria curta, matéria boa. Bem, vale lembrar, rapidamente, que advérbio é apenas uma palavrinha, né? E a locução é um termo preposicionado. Todo mundo sabe. E, mais importante do que isso, vale lembrar que o advérbio é uma classe invariável. Quando eu digo que é uma classe invariável, rapaziada, é o que acontece. Invariável não tem feminino nem plural. Beleza? Falando de advérbio, tá? Não tem feminino nem plural. E aí o advérbio pode modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. Você precisa guardar esse conceito. É fundamental, tá? Aí você tem o seguinte, se você pegar a tua gramática para estudar, você vai observar que você tem uma lista até razoável, né, de classificações. O advérbio é a classe responsável por indicar circunstâncias: tempo, modo, lugar, afirmação, negação, causa, concessão, companhia, instrumento, negação, já falei, afirmação, modo, e por aí vai. Tá? Então, é o seguinte, os que aparecem mais em prova são lugar, modo e tempo. Então, quando for lugar, eu posso usar de onde, aonde, onde, modo, como, tempo, quando e por aí vai. Então, fiz assim. Hoje, o Davi está tão calado. Então, eu tenho hoje e o tão, meus dois advérbios. Tá vendo? Hoje. Ó, o Davi está tão calado. Quando? Veja que hoje, ó, é o meu advérbio de tempo. Tão calado. Ele poderia só estar calado, mas ele está muito calado, bastante calado. Veja que aqui, ó, calado é um adjetivo, tá vendo? Então, o meu advérbio está intensificando, ó. Aqui, meu advérbio de intensidade. No sábado, o Flamengo venceu o Bragantino no Maracanã. Ó, então, o Flamengo venceu o Bragantino. Onde? Veja que agora indico o lugar, mas agora eu já tenho um termo preposicionado, tá vendo? Ou seja, agora eu já estou falando de locução. Ó. Locução adverbial de lugar. Quando que o Flamengo venceu o Bragantino? No sábado. Ó. Tá vendo? Termo preposicionado. Então, aqui, ó, minha locução
Adverbial de tempo. Avancei. Fui a São Paulo e lá pude rever os meus alunos, ou meus ex-alunos. Observe que quem vai, vai a algum lugar. Eu fui aonde? Então, a minha locução adverbial de lugar. Veja que aqui, ó, fui a São Paulo e lá pude rever os meus alunos. Lá onde? Veja que esse lá, ó, indica lugar, tá vendo? Tá fazendo referência a São Paulo, ó. Advérbio de lugar. O Davi se divertiu muito durante o feriado, ó. Veja que esse muito, ó, já está trabalhando para o verbo. Se divertiu muito, bastante, pouco, em demasia. Então, aqui, ó, trabalhando para o verbo, aqui meu advérbio de intensidade. Ó. Quando que o Davi se divertiu muito? Durante o feriado. Ó. Minha preposição aqui, ó, durante o feriado, indica o tempo. Ó. Então, aqui a minha locução adverbial de tempo. Ó, talvez eu compre outro telefone amanhã, ó. Talvez. Aqui. Talvez já me indica uma dúvida, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, nome normal, ó. Classificação normal, ó. Advérbio de dúvida. Quando eu vou comprar esse telefone aí, ó? Amanhã, ó. Advérbio de tempo. Ó, devido ao embarque do time do Flamengo, o trânsito está bem engarrafado na Ilha do Governador. Então, ó, o trânsito está bem engarrafado na ilha. Por quê? Por causa do embarque, ó, do time do Flamengo. Então, aqui é a causa. Causa, motivo. Então, ó, locução adverbial de causa. Ó, o trânsito está bem engarrafado, está muito engarrafado. Aqui, engarrafado é meu adjetivo, ó. Meu adjetivo. E aí o cara está fazendo o quê? Está intensificando. Ó. Então, vou botar aqui, ó, advérbio de intensidade. Onde que esse trânsito está bem engarrafado? Na Ilha do Governador. Onde? Locução adverbial de lugar. Tá vendo? O advérbio, a locução adverbial, te ajudam a deixar o contexto mais claro, tá vendo? Em relação a todas as ações que estão acontecendo. Ó, aquele italiano fala bem o nosso idioma. Ó, ele fala como? Ele fala bem, ele fala mal. Então tá aqui, ó, fala bem, fala mal. Então aqui meu advérbio de modo. Perfeito. Você precisa ter mais paciência. Agora, cuidado com isso aqui. Tá vendo? Eu coloquei o mais aqui e aqui. Rapaziada, sempre trabalhando em cima do conceito. O advérbio trabalha para o verbo, o adjetivo para outro advérbio. Veja que aqui, ó, paciência é um substantivo, a minha paciência. Se este carinha aqui é um substantivo, esse mais não pode ser um advérbio. Advérbio não trabalha para substantivo. E eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. Você precisa ter, ó, muita paciência, alguma paciência.
Ou seja, este cara que está acompanhando aqui o substantivo é apenas um pronome indefinido. Cuidado, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus. Agora, você parece mais ansioso. Agora sim, ó, veja que ansioso já é um adjetivo. Então você parece muito ansioso, bem ansioso, bastante ansioso. Ó, se eu trocar para o feminino, ó, ela parece muito ansiosa. Veja que o cara, ao fazer a troca, ele vai ficar invariável, porque ele é um advérbio. Então tá aqui, ó, meu advérbio de intensidade. O Davi voltou de Jaconé de carro. Então, ó, ele voltou de onde? Aqui está o lugar de onde ele voltou. Ó. Então, ó, tem preposição, ó, locução adverbial de lugar. Aí ele voltou usando qual meio? Olha, ele voltou de carro, de helicóptero, de avião. Né? Então, aqui, ó, minha locução adverbial de meio. Meio de transporte, é isso mesmo. Ah, rapaziada, e um detalhe importante. Tudo que eu estou fazendo aqui, você vai repetir lá na parte da análise sintática. Só que lá, você não precisa se preocupar com a nomenclatura, se é um advérbio ou uma locução. Porque tudo lá vai ser adjunto adverbial. De meio, de lugar, de intensidade, de modo, de dúvida, de negação, e por aí vai. Então, menos uma preocupação. É só repetir tudo isso lá de novo, tá? Olha esse. Davi foi ao cinema com a Laura. Ó, quem vai, vai a algum lugar. Então, ele foi aonde? Ao cinema, em tipo lugar. Então, locução adverbial de lugar. Você sabe que esse verbo é um verbo intransitivo. Então, ele foi ao cinema na companhia de quem? Da Laura. Foi junto com a Laura. Ó, aqui, foi junto com a Laura. Ou seja, isso aqui, ó, é uma locução adverbial de companhia. É isso aí. Comemos bastante fruta na feira. Ó, mesmo cuidado, rapaziada. Coloquei-se bastante. A primeira coisa que vem à sua mente quando você bate o olho no bastante é chamar de advérbio de intensidade. Mas aqui, fruta é um substantivo. Se você trocar, ó, comemos, ó, muita fruta. Advérbio não varia, ó. Aqui, fiz a troca. Então aqui, ó, este cara, mais uma vez, ó, vai ser um pronome indefinido. Comemos bastante fruta. Onde? Na feira. Já é um termo preposicionado. Então, ó, locução adverbial de lugar. O professor corrigiu os exercícios com muita rapidez. Cuidado para você não chamar esse muita de advérbio de intensidade. Ó, muita. Está no feminino. Ó. Advérbio não varia. Rapidez é um substantivo. Tá vendo? Então, este carinha é apenas um pronome, ó, indefinido. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o conjunto. Ó. O professor corrigiu os exercícios como? Com muita rapidez, ó, equivale a rapidamente. Ó. Então, o meu conjunto aqui, ó, locução adverbial de modo. Retornei àquele bar do João. Quem retorna, retorna a algum lugar. Então, tá aqui, ó.
Ó, tem uma crasezinha aqui, ó. Então, aqui, minha locução adverbial de lugar. A torcida do Flamengo continua bastante eufórica. Aqui eu dei o seguinte, ó. Eufórica é o adjetivo. Agora sim, ó. Agora sim, ó. Se você fizer a troca, ó, a torcida do Flamengo continua muito eufórica. Tá vendo? O cara não vai variar, ó, porque ele é um advérbio. Então aqui, ó, é um advérbio de intensidade. O cão é meio agressivo. Ó, olha para esse meio. Observe que agressivo é um adjetivo. Então, o cão é um pouco agressivo. O cão é muito agressivo. Ou seja, aqui eu tenho um advérbio de intensidade. Cristiane conversou à vontade com os empresários. Aqui, o com os empresários não é nada. Quem conversa, conversa com alguém. Tá vendo? Esse termo preposicionado é apenas o meu objeto indireto. É uma pessoa. Agora, ela conversou com os empresários como? À vontade. Locução adverbial de modo. Recentemente, houve um tiroteio no Complexo Alemão. Se tem sufixo mente, quando eu estudei processos de formação, eu já indiquei lá, ó, sempre que você tiver o sufixo mente, você já sabe que é um advérbio. Recentemente, não indica que foi há pouco tempo, né? Então, isso aqui, ó, vai ser um advérbio de tempo. Houve um tiroteio. Onde? No Complexo do Alemão. Tem preposição, locução, adverbial de lugar. A vítima chegou à delegacia extremamente nervosa. Então, quem chega, chega a algum lugar. Então, ela chegou aonde? Ó, tem crase. Ó. Então, aqui indica lugar, ó, locução, adverbial de lugar. Se eu tenho o sufixo mente, eu já sei que este cara é um advérbio. Mas olha, ela estava nervosa. Ó, isso aqui é um adjetivo, ó, qualificando o meu substantivo. Ela podia só estar nervosa, mas ela estava muito nervosa, extremamente nervosa. Veja que este cara está fazendo o quê? Está intensificando. Ó. Então vai ser o meu advérbio de intensidade. Ótimo, fechei. O diretor leu o contrato lentamente, o sufixo mente, advérbio. Ele leu o contrato como? De forma lenta. Então aqui meu advérbio de modo. Possivelmente irei à praia no próximo domingo. Ó, possivelmente. Sufixo mente, já sei que é um advérbio. Possivelmente, ó, talvez eu vá. Tá vendo? Então aqui é advérbio de dúvida. Talvez possivelmente eu irei à praia. Ó. Quem vai, vai a algum lugar. Ó. Então, locução adverbial de lugar. Quando que eu vou à praia? No próximo domingo. Ó. Então, a locução adverbial de tempo.
Certamente o Flamengo será campeão. Ó, certamente, sufixo mente, já sei que é um advérbio. Mas essa aqui não é uma afirmação, ó. Com certeza o Flamengo vai ser campeão. Então, advérbio de afirmação. Atualmente, a vida está muito difícil no Brasil. Atualmente, ó, hoje em dia. Então, aqui meu advérbio de. A vida está muito difícil. Veja que o cara está intensificando, ó, este adjetivo aqui. Então, aqui meu advérbio de intensidade. A vida está muito difícil. Onde? No Brasil. Então, a locução adverbial de lugar. Olha esse aqui. Havia muito choro nos corredores da creche. Por isso, o professor foi liberando as crianças gradativamente. Ó, primeira coisa, olha esse muito. Choro não é um substantivo? Ó, havia muitos choros, vários sorrisos, alguns choros. Veja que esse cara trabalha com substantivo, então ele é um pronome indefinido. Onde que havia muito choro? Nos corredores da creche. Locução adverbial de lugar. Agora, cuidado para você não se enrolar aqui, ó. Olha esse da creche. Cuidado para você não chamar de locução adverbial de lugar, porque o da creche está ligado, ó, a corredor, que é um substantivo, tá vendo? Então, este cara aqui, na verdade, é só uma locução adjetiva. Está ligado a substantivo, concreto, da ideia de posse. Ótimo. Por isso, o professor foi liberando as crianças. Como que ele foi liberando as crianças? Aos poucos, gradativamente. Advérbio de modo. O pintor raspou a parede com a espátula. Quem raspa, raspa alguma coisa. Aqui é só um objeto direto. Raspou a parede com a espátula. Veja que a espátula é um instrumento. Ó. Caneta, espátula, faca, canivete. Então, aqui, ó, uma locução adverbial de instrumento. Tá? Cuidado. Ah, esse tipo de coisa não vai cair agora, não. Vai aparecer lá na parte de análise sintática. Apesar do cansaço, o jogador participou do treinamento de forma normal, ó, normalmente. Sufixo mente, né, já sei que é um advérbio. Ó, apesar do cansaço. Tá vendo? Se o cara tá cansado, qual seria lógico? O cara não participar. Só que esse apesar do cansaço dá ideias contrárias. Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de locução adverbial de concessão. Ó. Isso aqui vai aparecer mais na parte de análise sintática também. Olha o último exemplo. O gerente explicou tudo aos funcionários, educada e didaticamente. O que, que acontece? Isso aqui não foi o modo como ele explicou. Ó. Quando você utilizar uma sequência de advérbios,
Você pode colocar o sufixo mente apenas no último, ou você pode colocar o sufixo mente em cada advérbio. Então, eu posso fazer assim, né? Então, tem aqui, advérbios de modo, tanto aqui, tá vendo? Ou eu posso fazer assim, ó. O gerente explicou tudo aos funcionários, educadamente e didaticamente. Tá vendo? Posso fazer desta maneira aqui também, ó. Então, cuidado, ó. Nada mudou. É isso aí. Foi, rapaziada? Viu? Falei que o assunto era maneirinho, curtinho, legal. Então é isso aí. Isso aqui toda hora aparece prova também. Então, o que é principal aqui, gente? Você ter sempre o conceito em mente, ó. Sempre, 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 sempre. E aí, claro, lá na gramática, dê uma olhadinha, tem as classificações, dê uma olhadinha aí, ó, para cima. Pega isso tudo, passa para o caderno, tente você mesmo fazer as classificações para você treinar, porque você já tem as respostas aqui. Então, tente você mesmo fazer a classificação, certo? E tá aí, ó, pega exercício e vai para cima. Falou? Então, rapaziada, brigadu, valeu. Não se esqueça de compartilhar, curtir, passar para os amiguinhos, fazer inscrição no canal, ativar o sininho e vamos que vamos. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu!